Olá, meus amigos, boa noite. Eu estou aqui novamente para conversar com vocês. Hoje vou conversar com vocês sobre a criação de filhos nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Estou feliz com o resultado que vocês estão me dando, acessando os canais, acessando o YouTube e também o Instagram e deixando o seu joinha. Também se inscrevam, inscrevam-se para que nós consiga continuar gravando esses vídeos para vocês. E eu vou pedir novamente que vocês comentem os nossos vídeos e dê sugestão para nós, tá? Nós precisamos dos próximos assuntos. Precisamos saber o que vocês querem ouvir, né? E hoje eu vou falar então sobre criação de filhos. Criar filhos na família é a coisa relativamente fácil, não é tão difícil como alguém possa falar. Eu quero deixar claro aqui que eu sou pai de 5 filhos, todos já criados, com exceção a minha filhinha que tem 3 anos, a Vanessa Manuela, né? Bom, criar filhos, gente, é uma dádiva de Deus. Ter um filho é uma dádiva de Deus. Deus proporciona a uma família a maior bênção é ter um filho ou ter filhos. Em primeiro lugar, o filho tem os genes do pai e da mãe. Tem o DNA do pai e o DNA da mãe. Então não adianta você dizer que o filho seu é só seu, que o filho não é do pai ou da mãe. Tem aqueles casais que se separam e aí saem brigando. Não, o filho é só meu, não é seu. Não, o filho é dos dois. Os dois colocaram ali aquele filho no mundo, né? E por isso eu fiz questão de dizer que os filhos trazem os genes da mãe e o DNA da mãe e do pai também, né? Uma família, ela tem que ser correta. Você tem que saber com quem você vai ter, com quem você ou para quem você quer ter um filho, né? Qual o parceiro, qual a parceira, porque o filho, como eu disse, ele traz as partes boas do pai e as partes boas da mãe, mas ele traz as partes más do pai e as partes más da mãe também, né? Então, ter filhos é uma bênção, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Segundo lugar, a educação dos filhos. Hoje eu vou correr um pouquinho mais, porque o Instagram ele tem limites máximo do vídeo, os meus vídeos são muito longos, então o Instagram não está me aceitando os meus vídeos. Vou ter que correr um pouquinho mais. A educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos não é responsabilidade do presidente da República, não é responsabilidade do governador do seu estado e nem responsabilidade do prefeito do seu município. A responsabilidade é sua. A educação dos seus filhos depende do pai, depende da mãe. O pai e a mãe educam os seus filhos moralmente. Parte da educação se divide com o colégio, com os colégios aonde os filhos estudam. Mas o colégio ele só educa culturalmente. A educação moral é dos pais. O pai e a mãe vai ensinar como o filho tem que se portar, como o filho vai viver, como o filho vai ser um homem de bem ou uma mulher de bem nessa vida, ser uma pessoa honesta. E para isso, você pai e você mãe tem que dar o exemplo para os seus filhos. Os seus filhos não dão exemplo para os pais. É os pais que devem dar exemplo para os seus filhos. Tem muitos pais que esperam que os seus filhos sejam corretos, mas quando eles não são corretos, e os seus filhos nasceram e vivem com vocês e veem tudo que acontece dentro dos seus lares. Então vocês têm que tomar essa consciência, ter ciência que
a responsabilidade de dar um bom exemplo é sua, pai, e é sua mãe, né? Filhos precisam ter princípios. O que é princípios? Princípio é o que você vai ensinar dentro da sua própria casa. Ser uma pessoa correta, comprar e pagar, trabalhar, pensar num futuro, viver para uma família. Princípios é aquela raiz que o filho traz dos seus avós, dos seus pais, dos seus bisavós. Princípio é aquilo que faz com que a criança tenha respeito pelos mais velhos, tenha respeito pelos seus tios, pelos seus pais, em geral, por um idoso. Quantas vezes num ônibus você vê crianças sentadas e os mais velhos de pé? Quantas vezes você vê meninos e meninas tirando sarros dos mais velhos? Se um velhinho tropeça na rua, eles quase morrem rindo, né? Isso faz parte de princípio. Eles não tiveram princípio dentro das suas próprias casas. A educação vem dentro da sua própria casa. Se os seus pais não forem pessoas de bem, que são educados para criarem filhos, seus filhos serão os piores da geração deles. Então tomem cuidado, gente. Não adianta você querer criar filho de qualquer jeito e depois dizer aonde eu errei. Você errou no princípio, errou em tudo. Errou quando nasceu e quando criou. Você tem que ter bons princípios para criar os seus filhos. Quarto lugar, pais e mães devem ser honestos com os seus filhos. Este ponto é um ponto muito, muito, muito importante para a gente falar. A honestidade, gente, dos pais com os filhos é o ponto vital da criação dos seus filhos. Se você não for honesto 100% com seus filhos, com a sua família, não tem como seus filhos serem sujeitos no futuro bons, serem sujeitos honestos, porque eles não viram honestidade dentro da sua casa. Honestidade, gente, se começa nas pequenas coisas. Quando você, pai, você, mãe, seu filho faz pequenas coisinhas erradas e você começa a ameaçá-lo, dizendo que vai quebrar, que vai matar, que vai bater, que vai fazer coisas horríveis com aquela criança se ele fizer de volta. E quando ele faz de volta, para ver se você vai fazer, é claro que você não faz. Mas você mentiu para o seu filho. Você falou inverdade para o seu filho. E aí seu filho cresce sabendo que o pai e a mãe não faz aquilo que falam que faz. Então não ameace seu filho. Fala para ele, filho, se você fizer mais uma vez, o pai ou a mãe vai te colocar de castigo, vai pegar um chinelinho e vai bater no seu bumbum, porque é assim que se educa filho ainda, mas não precisa você ficar nervoso, bravo ou perder a calma, bater como se bate num adulto ou como se bate num inimigo. Seu filho, sua filha não é inimigo seu. Você tem que ter consciência que aquela batidinha você tem a mão pesada. E ela é uma criança, ele é um adolescente, ele é mais fraco que você. Então não é a força que vai educar, é o gesto que você faz que vai educar o seu filho. Ou então não prometa a ele, que é o melhor, não prometer, mas fazer ele saber
quão doloroso é para você quando seu filho faz coisa errada. Meu filho, você está ofendendo o pai, você está ofendendo a mãe, o pai está triste contigo, o pai está muito nervoso contigo porque você está fazendo essas coisas erradas. O seu filho vai te agradecer no futuro, o seu filho vai ser uma boa pessoa. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu tive um casamento de quase 30 anos, meu primeiro casamento. E aí tive uma depressão, perdi um filho aos 20 anos, num acidente horrível. E daí, por isso, tive a depressão e acabei com o casamento. E saí. Aí fui viver a minha vida, porque eu casei muito novo e vivi a vida toda casado. Então não aproveitei a vida como os outros aproveitam. Mas continuei, melhor dizendo, continuei com amizade com a minha ex-mulher e a minha família, claro. Todos os meus filhos, com exceção a Vanessa, que é desse casamento que eu tenho agora, eu não tenho filho nenhum com outras pessoas na rua. Todos os meus filhos são do primeiro casamento e agora nesse casamento, que já não é o segundo, já é alguns casamentos. Mas agora espero que seja para sempre. Bom, quando eu arrumava uma pessoa, quando eu saía com uma pessoa, quando eu conhecia uma pessoa que essa pessoa rendia mais de 1 ou 2 ou 3 encontros, eu conversava com a minha filha mais velha, chama-se Bárbara Bruna. Eu adoro e mando um beijo para minha filha que está me assistindo agora nesse momento. Eu conversava com ela, olha, filha, o pai está saindo com uma pessoa assim, assado. Ó, filha, o pai vai ficar com uma pessoa. O pai está gostando de uma pessoa. E ela perguntava quem que é, pai. E eu falava quem era essa pessoa, ou essas pessoas. E a mesma coisa eu fazia para a minha ex-mulher. Claro que ali eu fazia mais de medo que ela fosse estragar, mas fazia. Dava satisfação. Contava para minha filha, que é mulher, e contava, logicamente, quando os meus filhos perguntavam, os meus filhos homens, eu também contava. Então, eles nunca foram contra os meus casamentos, as pessoas que eu tive na minha vida. Para vocês terem uma ideia, os meus filhos, parte deles são padrinhos da Vanessa, que é desse casamento que eu tenho agora. E todos eles gostam da minha esposa, da Rose, e nós temos uma boa convivência. Os meus filhos postam muitas coisas bonitas para mim nas redes sociais e eu adoro todos os meus filhos. Prova disso que eu soube, que eu tive a graça de Deus de criá-los todos homens de bens, mulheres de bens. E por isso eu estou aqui com vocês, me sinto na autoridade de dizer que eu fui e sou um bom pai e quero ajudar todos vocês. Então vocês que estão se identificando comigo nas redes sociais, continuem. Me sigam, se inscrevam no YouTube, me sigam no Instagram, deixe lá o seu joinha. Não esqueçam de compartilhar esses vídeos para que outras pessoas possam ter acesso a esses vídeos também. Eu conto com todos vocês. Estarei sempre aqui com vocês e esperando os seus comentários. Seu comentário vai fazer com que eu possa ter assunto para o meu próximo vídeo. Então não esqueça, eu conto com todos vocês. Esta foi mais uma conversa de amigo com todos vocês que estão aí me assistindo. E quero que vocês saibam que vocês têm o meu carinho e a minha admiração toda a minha vida. Boa noite.